Pessoal, aqui estamos com o sexto vídeo do processo de usinagem no EdCAM. Agora nós vamos começar o processo de usinagem. Antes da gente começar o processo de usinagem, eu vou ativar aqui, vou ligar algumas camadas que haviam sido desligadas, menos essa de cota, tá? E agora nós vamos mudar para o ambiente de manufatura. É importante que na mudança do ambiente de manufatura nós vamos precisar selecionar o pós-processador, mas eu daqui a pouco já explico o que seria esse pós-processador que nós temos que selecionar. Bom, para nós mudarmos para o ambiente de manufatura, nós temos que vir aqui no menu opções, e aqui nós estamos aqui no ambiente de desenho. Nós vamos então clicar sobre ambiente de manufatura. Agora nós vamos precisar então fazer algumas seleções aqui. Na verdade tem várias abas aqui de seleção, mas nós vamos simplesmente escolher o nosso pós-processador que nós vamos utilizar no processo de usinagem. Quando a gente clica aqui nessa opção aqui de pós-processadores, nós vamos ter uma janela aqui que vão aparecer vários pós-processadores. Bom, o que seria o pós-processador? Pós-processador basicamente é como se fosse um arquivo, né, um interpretador que vai fazer com que o EdCAM consiga enxergar os recursos da nossa máquina, a máquina que nós pretendemos fazer o nosso processo de usinagem, e também vai converter o processo de usinagem que foi feito no ambiente de desenho, né, no ambiente onde nós temos aí todo o processo feito de uma forma geométrica, e ele vai converter isso então na linguagem de programação ISO. No caso nosso seria uma linguagem para o processador da nossa máquina, que é um comando FANUC. Mas para vocês poderem entender melhor, isso é como se fosse, por exemplo, quando a gente vai imprimir um arquivo. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estamos lá utilizando um software, um Word, por exemplo, e nós queremos fazer a impressão daquele arquivo. Nós precisamos selecionar qual impressora que nós vamos trabalhar. E aí na seleção da impressora, então nós vamos ter as opções, né, onde nós podemos selecionar que nós queremos colorido e assim por diante. Quer dizer, aquele menu da impressora vai nos fornecer as características, quer dizer, os recursos que a impressora oferece para nós fazermos o nosso trabalho de impressão. E ao mesmo tempo também, quando a gente seleciona então aquele arquivo de processamento, né, o drive da impressora, ele vai então também, o programa do Word vai gerar então os comandos de forma que a impressora consiga entender todo o processo e gere então a impressão de acordo com aquilo que você deseja. Então seria mais ou menos isso. Também o pós-processador ele funciona de maneira semelhante, tá? É como se fosse aí um drive que vai informar para o EdCAM quais são os recursos que a nossa máquina tem, e também depois vai funcionar como um interpretador dos comandos do EdCAM para gerar o programa em linguagem, onde a máquina vai então interpretar essa linguagem, né, que no caso nosso é linguagem ISO, para fazer então a usinagem. Bom, então aqui nós vamos ver que nós temos aqui vários pós-processadores aqui instalados. Alguns já vêm no EdCAM, na instalação do EdCAM, e outros nós acrescentamos depois. É o caso, por exemplo, desse pós-processador Ergomat TND200, que é da nossa máquina aqui da escola. Nós então introduzimos esse pós-processador para que o EdCAM gere os programas para esta máquina. E nós temos aqui também o Multiplic 30S, também é uma outra máquina que nós temos aqui na escola. Mas apesar de a gente ter essas máquinas, nós não vamos utilizar esse pós-processador imediatamente, porque eles não têm visualização da máquina, ou seja, da parte da carenagem da máquina, da placa e assim por diante. Não tem essa visualização. E para que a gente poder fazer um processo onde nós possamos verificar inclusive problemas de colisão da ferramenta com a
com a placa do torno e assim por diante, ver, por exemplo, a configuração de posicionamento das ferramentas na máquina. Então nós vamos usar um pós-processador que vem com EdgeCAM, que é esse aqui, ó, Samplate 2 CYMM-TCP. E depois, quando a gente for então finalizar o nosso trabalho, a gente converte para o processador do Ergomat, ok? Então vamos lá, selecionando aqui o Samplate 2 CYMM-TCP, e aí vou dar um OK. Ele vai aparecer alguns textos aqui perguntando se eu quero confirmar. Se eu quiser mudar para o texto, por exemplo, para o português, eu posso fazer isso, mas não vamos nos preocupar com isso no momento. Então vamos só confirmar aqui, OK, 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 OK. Estou confirmando aqui todos os textos. E agora então o EdgeCAM então mudou para o ambiente de manufatura. Nós podemos ver aqui, ó, no menu opções que ele está no ambiente de manufatura. E agora nós temos aqui a peça posicionada já na placa da máquina. Nós observamos aqui que nós já temos aqui, ó, a imagem da minha máquina, que é bem semelhante à nossa aqui do nosso torno da escola, e a nossa peça posicionada, tá? Ok, então esse é o primeiro passo no ambiente de manufatura: escolher a máquina e posicionar. Agora nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos fazer então uma correção, né, desta placa, porque a placa que vem aqui nessa máquina, ela não é exatamente igual à nossa placa que nós vamos utilizar no nosso processo. Então no próximo vídeo nós vamos fazer a configuração dessa placa e inclusive também o posicionamento correto da peça na placa. Então até o próximo.